Muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, fim de semana de início da Volta da Espanha. A gente se encontra aqui para falar um pouco sobre como se apimenta, como se apresenta a última grande volta do ano. Eu tenho a companhia do Nicolas Sessler, meu fiel companheiro, meu gregário pró aqui comigo para falar um pouco. Afinal, é quase um cidadão espanhol, o Nicolas Sessler, mora aí já há muitos anos, correu por equipes espanholas e enfim, tem aí muita coisa para contar, apesar de que esse ano a Volta à Espanha começa em Lisboa, em Portugal. As três primeiras etapas são em terras portuguesas, que também trazem aí uma condição mais legal para essa prova. Lembrando sempre que as voltas de 3 semanas são 21 etapas, 2 dias de descanso, e que a Volta à Espanha desse ano não vai ter Tadej Pogacar, não vai ter Jonas Vingegaard, nem vai ter Remco Evenepoel. Eu já estou brincando aqui, Nicolas Sessler, que é La Volta dos sonhos. Todo mundo voltando a acreditar que dá para ganhar uma grande volta agora no pelotão. Bem-vindo. A volta dos normais, né? Então dá para disputar, tá todo mundo na mesma categoria, né? Tira aí os galácticos e Principalmente. fica só a gente, entre aspas, normais, que ainda é gente muito boa, né? E isso não quer dizer que de nenhuma maneira o título tem menos respeito ou menos valor por Não. causa disso, muito pelo normal, né? E eu acho que o mais legal disso é a imprevisibilidade, né? É. Tirando esses três nomes que seriam claros favoritos, você tem pelo menos no papel, até que a gente veja como a coisa vai desenrolar, uma perspectiva de uma volta menos controlada, né? Essa é a nossa pauta aqui hoje, é falar um pouco sobre isso. Lembrando que a Volta começa dia 17 de agosto, vai até o dia 8 de setembro. Um calendário longo, né? Já porque esse ano a gente teve o Giro, teve o Tour, teve a Olimpíada, logo depois da Volta também tem o Campeonato Mundial. Então, muitos ciclistas precisaram ali escolher a vida. Boa parte deles também fugiu, né, do embate contra o Tadej Pogacar, que dominou tanto o Giro quanto o Tour de France, para poder tentar a sua chance na Volta à Espanha. A gente tem o Sepkus como atual campeão na prova, acho que isso também é um fator legal de saber como que é aquela situação onde um gregário conseguiu a vitória no hype do hype ali, num pódio dominado pela equipe Jumbo-Visma com o Primož Roglic e o Jonas Vingegaard. Agora, o cenário muda muito, né? Um dos principais rivais do Sepkus é justamente seu ex-companheiro de equipe, o esloveno Primož Roglic, que agora corre pela Red Bull, bora. E tem também o próprio UAE, que pode. Já começa te fazendo uma pergunta, Nicolas Sessler. Será possível uma equipe colocar 3 ciclistas no pódio, como a Jumbo fez no ano passado? Mas a pergunta mais provável é a possibilidade da UAE ganhar as 3 grandes voltas do ano, assim como a Visma fez, enquanto ainda era Jumbo, né? Porque agora Visma Lisa Bike tá batendo uma lata danada. A gente tem que saber, né, qual foi o conhecimento que passou da Jumbo, né, quando era a atual Visma, passou para o UAE, porque realmente a temporada que a equipe dos Emirados Árabes tem feito é uma coisa fora de série, né? E eles ganham e arrasam em todas as corridas que eles vão, né? Então a gente viu no Tour, a gente viu no Giro. Você pode ver o fator, você poderia chamar de fator pode, mas todas as outras provas que eles saem para correr, praticamente eles têm dominado. Recentemente ganharam agora a Clássica São Sebastião com o Mark Hirschi, foram correr toda a República Tcheca, também arrasaram, eles trazem, né, uma equipe muito forte para a Volta à Espanha também. Talvez no papel a equipe mais forte dessa volta, junto com a Red Bull, bora. Então, dizer que eles vão fechar o pódio com a equipe que a gente vê, e também considerando todas as outras equipes todas Sim. trazem equipes muito boas, eu acho muito difícil que a UAE tenha esse cachê, mas certamente são favoritos a ganhar a classificação geral. Lembrando que eles deram uma esnobada no Juan Ayuso, né? Uma das grandes polêmicas aí desse último período pós-Tour de France, porque o Ayuso queria correr a Volta, achava que podia ser um dos líderes da equipe. A equipe manteve ali
Até a gente brincou um pouco disso na época do Tour de France, sobre a Covid do Ayuso, sobre como o time melhorou sem ele na briga pelo campeonato do Tadej Pogacar. O fato é que os gregários mais sólidos, né, do Tadej Pogacar, tanto o Adam Yates quanto o João Almeida, são aí os principais pilares desse time, que tem também o Jay Vine, tem o Sivakov, tem o Brandon McNulty, é um time muito forte. Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, que é uma grande novidade, né? Um cara que ganhou o Tour de l'Avenir e que esse ano já anda com os melhores do mundo. Vamos ver como é que ele responde há 3 semanas, né? Acho que isso é uma... Lembra muito o Podi no primeira volta dele, quando ele era ali gregário do Fábio Aro, né? Mas eu confesso para você que o Isaac Del Toro eu ainda espero um pouco mais de aprendizado. Não me surpreenderia, mas eu espero ainda que ele passe aí um pouquinho mais de experiência, de aprendizado antes de começar a ganhar. Seria um pouco assustador imaginar. Aí sim, o Isaac Del Toro andando com os melhores, a gente começa a ter uma chance de fechar o pódio, porque os portugueses estão muito animados com o João Almeida, Nicolas, 4º colocado no Tour de France, é um cara que pode, né, que tem 4º colocado também no Giro do ano passado, é um cara, desculpa, ele foi 3º? 4º foi o ano que ele abandonou, mas é um cara que pode realmente sonhar com um bom resultado na Vuelta, começando em casa, no país dele, e tem também o Adam Yates, que se sacrificou um pouco mais no Tour, né, mas mesmo assim conseguiu ficar entre os melhores, e agora tenta também uma vitória numa grande volta. Lembrando que o irmão dele já tem e ele não tem, né? O Simon Yates já ganhou uma grande volta, o Adam ainda não. Então, realmente, a gente começa aqui falando do time favorito, né? Mas já começa a ficar ali salivando pelo que vem pela frente, né, Nico? Não, tem muita. Eu acho que sim. Antes da gente falar muito de equipes, né, Leandro, é importante a gente dar uma olhada no que é a Volta à Espanha desse ano. Falando aí em linhas gerais, como você mencionou, quase que uma volta à Península Ibérica, se a gente for pensar, no sentido de que sai em Portugal, né? Logo eles, então as primeiras 3 etapas são em território português. Acho que um dos fatores muito importantes a serem considerados é a questão de como os atletas vão se adaptar e recuperar com o calor. A gente tem visto aqui na Espanha, pelo menos, uma onda de calor muito forte, tem vivido. Justo essa semana, hoje, entrou uma frente fria, começou a dar uma refrescada, o que certamente vai ser de agrado de todos, porque é certo que na semana passada e na anterior estavam sempre batendo temperaturas recordes, a gente viu tanto em São Sebastião como, por exemplo, na Clássica de Guecho, que rolaram na semana passada, temperaturas de 44, 45 graus, que são temperaturas extremas. Portugal, conhecidamente, é uma região muito quente, e, vamos dizer, essas 3 primeiras etapas eles decorrem aí por solo português, logo eles entram na Espanha pela fronteira ali de Extremadura, ou seja, sul da Espanha, né? E seguem a primeira semana toda pela região de Extremadura e Andalucia, que é ali, né, região famosa aí para quem quer se localizar um pouco de Córdoba, Sevilha, Granada, Málaga, né, que é toda essa região mais ao sul da Espanha, Ao e sul, né? também é conhecida por ser das regiões mais quentes da Espanha, né? Então, soma-se a essa onda de calor com uma primeira metade de volta numa região muito quente, é um fator a ser considerado. Depois, eles sobem para a região de Galícia, País Basco, no restante da volta, e vão a tocar ali os Pirineus, que é onde a gente encontra as altas montanhas. Supostamente já uma região um pouco mais fresca, mas, porém, isso já seria para a segunda metade, né, da competição. Características de terreno, para a gente, antes, né, de começar a olhar o que a gente falava dos atletas que cada equipe leva. É uma volta muito montanhosa e com pouquíssimas etapas planas, né? Curiosamente, se você olhar aí na seleção das diferentes equipes, não tem praticamente nenhum sprinter, né, correndo, né? Com exceção da Alpecin, ali, que leva um Caden Cruz, que é um sprinter meio que ainda Que é passa na montanha, famoso, ninguém né? levou isso, que é Por famoso, ir né, na nesse tipo Catalunha. de prova, foi para a Catalunha, por exemplo, ganhou 2 etapas lá, né? Então já a expectativa sobre ele já era grande. E um E também Panart, então, talvez, que são os únicos 2 nomes que você pode falar que são caras rápidos, assim, no papel, né? Mas por quê?
só para concluir, aí, vamos falar um pouco da análise de terreno. Depois, Leandro, você pode passar para nós as etapas, assim, né? Sim. Pontuando. Mas todas as etapas têm muita subida. E é uma característica do terreno da Península Ibérica que existem poucas etapas completamente planos, né? Tirando ali a região de Castilla-La Mancha e Saragossa, que são regiões muito planas, região ali de Valladolid, Saragossa, é, é difícil você ter uma etapa muito plana na Espanha. E todas acumulam muita subida. E tem várias chegadinhas ao alto, de chegadinhas explosivas. Talvez você não tenha nenhuma montanha mítica, né? Como é O próprio um Alpe Angliru, né? d'Huez. Ou Exato. assim. Fazendo aí uma analogia aos nomes mais conhecidos na França. Mas você tem aí armadilha e terreno duro praticamente todas as etapas. Então, isso reflete nos atletas que todas as equipes levam. Ou seja, a gente vê muitos atletas de um perfil escalador ou punchers, né? Que são esses atletas mais explosivos e rápidos em subidas e clássicas duras. A organização classificou uma etapa plana entre as 21 da La Vuelta. Então eles consideram plano flat uma etapa das 21. Lembrando que a prova começa com uma crono de 12 quilômetros e termina com uma crono de 24, né? A primeira em Lisboa, a última lá em Madrid, daqui a 3 semanas, no dia 8 de setembro. Então, assim, é uma prova, como você falou, marcada pelas subidas. Eu acho até que uma etapa plana é um pouco exagero, assim, na hora que você analisa as chances dos velocistas, mas de fato são os velocistas que precisam conseguir passar as subidas, né? No preview das primeiras etapas, por exemplo, quem são os favoritos para crono? Aí tem lá Joshua Tarling e Wout van Aert. Para a segunda etapa, aí tem lá Wout van Aert. Para a terceira etapa, Wout van Aert. Então, assim, as etapas que não chegam ao alto ou que tem ali uma altimetria um pouco mais controlada, são oportunidades para esse ciclista belga que vai ter ali uma missão um pouco mais leve do que foi a missão dele no Tour de France. Quando ele trabalhou para o Vingegaard ali, era uma missão muito importante. Eu tenho a sensação de que ele vai ter um pouquinho mais de liberdade, mesmo que o Sepp Kuss defenda o título, e mesmo que a Visma também tenha levado o Kian Edbrooks, que fez top 10 o ano passado, o belga, para poder ali compor, né, para poder ter experiência mais uma vez de uma grande volta. Uma oportunidade muito boa para o Wout van Aert, principalmente nessas primeiras etapas. Vamos ver o que ele consegue arrumar ali. Lembrando que ele queria ter corrido o Giro, não conseguiu, né, por lesão. Se recuperou a tempo do Tour de France, foi bem, não foi brilhante, e agora vai correr a Volta à Espanha como uma das bases da Visma Lease a Bike. Mas mantendo o foco no percurso, Nicolas, como você falou, muita coisa ao sul, muita coisa ao norte, as transições mais suaves, né? Então eles vão ter poucos deslocamentos entre as etapas, eu achei isso legal também, e algumas etapas com final ao alto, com montanhas com um final muito duro. Eu separei duas aqui para a gente falar, que eu gostaria de saber se você já conhece essas subidas. A Cilto Negro, que é uma subida de 19 quilômetros, no papel 7,5%, mas que os últimos 3K tem 18% de inclinação. Então, assim, é uma subida que vai ser marcante, vai ser memorável aí na história do esporte. E o próprio Picon Blanco, que é uma subida de 8 quilômetros, mas com 9% também, é uma subida muito dura e já, né, famosa, já reputada no meio do ciclismo profissional e amador também, né? Porque quem não pedala Sim. profissionalmente fica curioso para ir lá ver qual é. Sim. O Pico Blanco é muito famoso da Volta a Burgos, né? Sempre foi Isso. usado como chegada final ao alto. É uma das chegadas ao alto da Volta a Burgos que eles sempre utilizam, e a outra, Lagunas de Neila, né? Curiosamente, esse ano, eles não usaram a chegada ao alto do Pico Blanco, acredito pelo fato de que eles vão utilizar na Volta à Espanha. E é uma chegada certamente dura. Mas, são duas das chegadas duras, dentre várias, né? Porque depois você tem Dentre diferentes várias. etapas, dentre várias que tem essa chegada ao alto de montanhas pouco conhecidas, porém muito duras e que garantem bastante emoção. Difícil de controlar, né? Esse seria a palavra, né? Sobretudo porque, no geral, são subidas muito inclinadas. E eu acho que é algo que a organização da Volta à Espanha
tem feito ao longo dos últimos anos, né, de buscar subidas de pontos novos, mas de sempre buscar uma volta com etapas duras, um pouco mais curtas, mas que permitam mais dinamismo, né? E deixem a prova um pouco mais bagunçada, vamos falar, um pouco mais imprevisível. São um pouco menos desgastantes, é para encorajar quem correu o Tour de France, basicamente, né? Ou para quem já vem desgastado da temporada, não ser tão etapas de 6, 7 horas, né? Como a gente viu no Giro, como viu no Tour, e mais concentradas com essas subidas duras, né? Acho que é uma receita que deu muito certo no começo da década passada, né? Com os embates do Contador, do Purito, do Valverde, do próprio Froome e do Nairo Quintana. As estrelas vieram. Também. O Dumoulin, né? Ali já na segunda metade, mas e agora eles mantêm de novo, né? E trazendo, por isso até que muitas as expectativas, né? Em torno de ciclistas que são sagazes nessa leitura, né, Nicolas, de atacar, como o Richard Carapaz, né? Que é um ciclista que andou bem no Tour de France, que soube jogar o jogo, né? Vestiu a camisa amarela, ganhou etapa, e que vai correr a Volta à Espanha certamente como um franco atirador, um cara que pode ir realmente muito bem em algumas etapas pontuais. É a sensação que eu acho que eles desenharam de ter uma prova que tenha oportunidade para muita gente, ao mesmo tempo que é difícil de ser controlada, né? Então, muito provavelmente a UAE possa até usar algumas das suas cartas ali ao longo das etapas, brincar um pouco com isso, não ficar no famoso trem ali controlando a etapa inteira, assim como as outras grandes equipes. Uma análise do perfil de prova é que permite aquele tipo de ataque que um Alberto Contador tanto gostava. De pegar uma etapa que você acha que a coisa está meio controlada, você mete um cara na fuga, ele consegue tirar 3, 4 minutos na classificação geral, ou mais, e você vai o dia inteiro moendo, porque lá atrás o pessoal não consegue controlar, porque é um terreno difícil, permite essas viradas estratégicas, né, que são imprevisíveis. Isso é uma característica que o terreno desse ano e o fato de que você guarda um contrarrelógio relativamente longo para o último dia também mantém essa imprevisibilidade dependendo de como a prova chegar. Então, no geral, eu acho que é um percurso bem legal e para quem assiste também é bem dinâmico, porque praticamente vão ser a gente não vai ter aquelas etapas típicas de que o pessoal brinca aí, né? Precisamos encher linguiça aí a transmissão inteira para passar o tempo, porque não está rolando nada, né? Aquela etapa de transição. Eu acho que tem duas coisas aí que vão fazer diferença. A primeira é não ter um favorito claro, um favorito que todo mundo vai ter que marcar e aguardar o que ele está fazendo. Por mais que o Roglic seja o cara mais reputado, porque já ganhou 3 vezes essa prova, é um pouco incerto que ele. Não sei se ele vai ter esse respeito do pelotão o tempo todo. E a gente não tendo velocistas também com essa reputação, a gente não vai ver as equipes trabalhando para chegada em sprint massivo. Então, as equipes vão chegar para a prova com atacantes, com nomes para poder tentar bagunçar a prova, né? E sair ao ataque. Então, acho que a gente vai ter uma prova com muitos ataques também, com muitos ciclistas tentando as fugas, com chance de brigar pela vitória da etapa e aquele mundo ideal, né, Nicolas? Onde a gente tem uma briga pela etapa e uma briga pela geral, né, com uma diferença de tempo. Duas assim, corridas ao mesmo tempo rolando. Que é uma coisa que o Pogacar, por exemplo, não permitiu acontecer esse ano, né? Basicamente, as fugas de alta montanha, a gente viu muito pouco, né? A gente viu a vitória do ciclista da EF Education, né? No Giro de Itália. Foi uma das pouquíssimas vitórias que a fuga vingou na montanha, e o Pogacar não buscou, acho que ele ficou com vergonha ali, porque ele já estava fazendo isso com muita frequência. E depois no Tour de France também não foi tão diferente assim. Um pouquinho mais generoso, talvez, no Tour de France, o Pogacar. Agora não, agora a gente vai ter uma dinâmica bem interessante e acho que a gente vai ser uma tônica aqui nesse programa, dizer muitas equipes ou muitos ciclistas para salvar o ano. Muita gente tentando ali um grande resultado, e entre eles, por exemplo, o próprio Henrique Mas, né, que é um ciclista da Movistar, que normalmente fica entre os melhores nas grandes voltas. Esse ano no Tour não conseguiu ficar ali no top 10, né, não conseguiu andar com os primeiros, e que
renasce, assim, tem muita expectativa sobre o que ele pode fazer. Essas subidas, elas apetecem ao perfil dele, corre em casa, corre com, né, com o calor da torcida. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, já colocando nesse balaio aí o próprio Carlos Rodrigues da Ineos e o Mikel Landa da Soudal Quickstep, eu queria te chamar a atenção que faz nessa edição 10 anos que o espanhol ganhou a última vez a Volta, foi o próprio Alberto Contador em 2014. Eu quero te perguntar se aquela sombra dos franceses com o Tour de France começa a incomodar também os espanhóis, ou é uma coisa natural que cedo ou tarde um espanhol vai voltar a vencer a corrida? Cara, é curioso, porque a cultura espanhola, o espanhol é muito parecido com o brasileiro, no sentido de que eles são muito críticos com o atleta local, com o produto local, com a indústria local, né? Tem essa, a gente não funciona, não serve para nada, mas também, ao mesmo tempo, quando você tem alguém, eles vivem muito e vibram muito, né? Basta dizer, por exemplo, quando você tem um Fernando Alonso na Fórmula 1, quando você tem um Rafa Nadal no tênis, e eles são super orgulhosos. Mas, ao mesmo tempo, quando a coisa não funciona, assim, porque aqui nada funciona e tal. Dito isso, é difícil dizer, né? Se você vai ter um outro campeão. Você vê, por exemplo, o próprio Carlos Rodrigues, um atleta jovem e considerado geneticamente um grande talento, mas também com uma inteligência e uma capacidade de trabalho muito elevada. Então, já há muitos anos visto como um potencial ganhador. Ele até entregou isso, né? No Tour de France do ano passado, fazendo um pódio. Depois você tem, por exemplo, o próprio Ayuso, que é visto como talvez um possível aí, né, desses super talentos. E se falar que é um país que não funciona na cultura do ciclismo é impossível, né? Olha a quantidade de gente e espanhóis e como eles conseguem renascer e conseguir fornecendo grandes talentos, né? E você vê isso através de como as categorias de base são fortes, a quantidade de equipes, vamos pensar aí, né, continentais e pró-continentais que existem, né, no espanhol, e depois você tem uma equipe no. Então você tem um ecossistema de formação, né, muito bom, e segue fornecendo grandes talentos aí pro ciclismo. Pergunta: um espanhol vai ganhar a Volta à Espanha de 2024? Não sei, eu acho que não. Desses três, você acha que o percurso poderia, na teoria, apetecer melhor a quem? Você Porque fala no dos fim das espanhóis? contas, porque no fim das contas tem 24 km de contrarrelógio no final. Eu tenderia a falar que é o Henrique Mas, mas quanto que ele precisaria abrir para poder chegar e se defender na crona no final? Acho que não, né? Não tem um cenário que o próprio Landa também, né? Se defender na crona é uma coisa difícil para ele. Eu Então, vejo um Landa mais sólido esse ano do que um Henrique Mas, na sim, temporada na que ele teoria. fez, né? Porque na teoria ali junto, por exemplo, a Yates e Almeida, para mim, eles foram os melhores do resto do Tour de France, Sim. né? Desculpa, com todo respeito. O Carlos Rodrigues, eu quase que eu veria o Carlos Rodrigues como dos três aí, que você citou, né, entre Henrique Mas, Landa e O mais Carlos como o equilibrado, né? melhor, mais equilibrado, né? E que vai ter equipe trabalhando para ele. Landa também, Tem razão. mas Nem levaram o Bernal. nem levaram o Bernal, Falando em melhores dos outros, né? Um dado importante, legal de falar aqui, é que do Tour de France vieram o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo colocados na classificação geral, e do Giro de Itália também. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo colocados da geral estão na prova. A exceção é o segundo colocado do Giro, que é o Dani Martinez, que também vem para a prova. Então são 5 do top 10 do Giro, 4 do top 10 do Tour de France, que vão disputar, né, junto, claro, com o Sepp Kuss, com o Primož Roglic e alguns outros nomes, o próprio Henrique Mas também, a disputa do título. Mas tanto o Carlos Rodrigues quanto o João Almeida, Adam Yates, todos esses caras já andaram bem esse ano e vão na Volta tentar uma sorte melhor. Eu tenho muita dúvida de como que a Bora vai trabalhar com o Dani Martinez, com o Vlasov, com o Primož Roglic, como é que eles vão ali se moldar para essa disputa, se vai estar todo mundo full em torno do Roglic, ou se eles têm ali um plano B.
né? Se isso é uma estratégia, mas é um movimento interessante. Acho que a prova tem muitos caras escaláveis, tipo, que podem figurar no top 10, né? São muitos caras de um nível parecido. Quem tem a Sim, faísca vencedora, Nicolas, eu não tenho certeza. eu tava dando uma olhada no start list oficial, né? Então, praticamente todas as equipes vêm com uma equipe muito sólida. Sim. Davi Godu, não sei se deixou, é um cara que pode estar na disputa de um top 10, eventualmente até um pódio. Guilherme Martin, Cofidis, um cara que não entregou nada esse ano, e pode estar na É a disputa. famosa redenção da Vuelta. Cofidis, exato, Cofidis precisa entregar. Estou falando que são caras favoritos e Sim, sim. sólidos. Não. A gente falou do Movistar vem com uma equipe muito boa também, né? Henrique Mas, Nairo Quintana, Ener Rubio. É. Ou seja, também é uma equipe sólida, né? E eles precisam, outra equipe precisa entregar, entregou pouco este ano ainda, né? Se a gente for pensar entre aspas, para os padrões que se espera da equipe. Logo a gente falou dos favoritos. Bora, né? Red Bull, eu tenho a sensação de que claramente eles vão trabalhar com o Roglic como primeira capa. Até porque existe um investimento muito grande em cima do Roglic. Ele Aham. não entregou na Volta à Espanha e ele precisa que isso continue Voltou. funcionando. Tá? Exato. Então, eles vão investir muito. Mas eles têm cartas como o Vlasov, o próprio Dani O pro- Martinez, e É vem um com uma time equipe, bom. uma, É um time uma bem bom. equipe Tem o Nico muito Denz, o forte. Lipovic, uns caras bem. Lipovic também, é, bem sólida. Sempre foge um pouco do radar. Desculpa, fala aí, cara. Outra equipe que vem forte também, que a gente não falou, Trek, Sim, né? Little é uma Trek, equipe. pô, você tem o Skillmonster também, olhando ali no papel, eu falei, nossa, forte. O Tal É, Earnhardt, que caiu, mas que é um cara de altíssimo nível. O próprio Carlos Verona, que é um cara que também tem conseguido andar bem nas montanhas. É um time valente, o time da Trek, Little Trek, né, para essa prova. O Giulio Ciccone também, que é um dos caras que andaram muito bem no Tour de France e que agora vão tentar. Quem não andou tão bem assim, mas andou principalmente melhor no Giro de Itália, mas também tem um time que me chamou muita atenção, é a Decathlon. Eles andaram mal em casa, né? Andaram bem a temporada inteira. Na França não conseguiram um grande resultado, mas eles trazem o Félix Gol, trazem o Lafay, traz o Ben O'Connor, que está de saída, e o Valentin Parrepente, que ganhou etapa no Giro. Então, assim, é um time muito bom. E olha só, são 4 caras que sobem com os melhores, assim, né? Que podem, né? Tá um pouco mais sólidos ou não, 4 caras mas para um top 10, 4 caras entendeu? que, E que que têm. talvez depois vão trabalhar para buscar etapas. É, Mas, de uma maneira geral, quando você olha todas, né, vamos falar aí, todas as seleções, todas as equipes aí, praticamente todas as equipes, a IF, como você mencionou, cara, uma equipe muito forte. Carapaz, Uran, os nomes são muito bons. a Então, Bahrein com o Tiberi é um time Bahrein e o perigosíssimo. Trostentrein, Torcendo. o norueguês, ou seja, vai ser legal de ver, né? Eu acho que vai ser muito mais ao longo da primeira semana, a gente vai ver quem não vai disputar. Exato. Quem tá para quê, né? E vai dando essa filtrada. E depois a gente vai começar a ter uma ideia geral. Mas no papel agora, como esse programa gravado na quarta-feira, antes de começar a Volta à Espanha, no papel a gente tem aí 25 nomes, talvez, Sim. capazes de entrar, 25, 30 nomes capazes de entrar no top 10. Até mesmo de um pódio, de um terceiro lugar ali. Acho que todos esses caras que a gente citou, eles podem, num momento, né, de felicidade, assim, né, num contexto que depende de outros fatores, brigar por um top 5. Então, assim, são caras que já têm algum histórico nesse sentido. Então, concordo contigo. E se você for olhar pelo outro lado, dentro desses 30 que podem buscar para um top 10, você também tem 10 caras que podem ganhar. São 10, será? São, né? Tipo, João, Adam Yates, Carapaz, Carlos Rodrigues, o próprio Dani Martinez e o Primus Roglic, o Sepp Kuss e Gus o... Eu não acho que o Ed e Brooks o tem chance de ganhar. Keanu, não acho, né? Fica aí no meio do caminho. Então, É... mas que chance de mais? ganhar mesmo, sim. Eu acho que
Tá, vamos lá. O próprio Henrique Mas tem chance, o Mikel Landa, Mikel Landa o Carlos já tá no Rodrigues. 9. Eu acho que é, então. Carlos. Porque, É? então, mas quando a gente fala isso, a gente desconsidera o Laurent Deplu e o Timo Naresman, que são caras que fazem top 10, que fazem, sabe, assim, de grandes voltas, que tem uma consistência. E que. Skelmosser O e próprio o Esquemosse. Theo Geoghegan Hart. Geoghegan Hart é campeão do Chip de Itália. É. Então, Do eu acho que Aço? o cara, quando já ganhou uma, cara, é muito mais fácil. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é por isso que eu brinquei que é a Vuelta dos sonhos, assim, que todo mundo pode sonhar nessa Vuelta, todo mundo pode aí Sim. acreditar que dá, Vamos lá. assim. Alguns desses nomes a gente falou força, você fala, difícil. Mas não é impossível. Você pode pôr no papel dele como um cara que pode eventualmente ganhar. Então isso é Sem legal. o pode, todo Né? mundo pode. Volta no conceito, né? Vai ser uma prova muito legal de assistir, principalmente É. na medida, nas primeiras semanas, enquanto toda essa incerteza existe ainda, né? E aí, ao longo das Na etapas, a Vuelta, gente vê Nicolas, quem não vai disputar. a Vuelta é uma prova que a gente sempre fala disso, acho que todos os nossos reviews a gente fala disso, mas tem que falar todo ano. É a prova onde muita gente já tem casa nova para o ano que vem, e alguns ainda procuram esse lugar, né? Que ainda querem ali um último suspiro por uma vaga, por um contrato, ou para ter a confiança da própria equipe. A gente tem alguns nomes que já anunciaram, por exemplo, Ben O'Connor vai correr pela Decathlon, já assinado com a Jayco Alula. O Narvaez vai correr com a Ineos, já assinado com a UAE. O Glan Martin, por exemplo, vai sair da Cofidis, né? O quanto que isso afeta? O quanto que você acha que isso influencia tanto no desempenho do atleta, quanto da equipe, quanto no ambiente assim do próprio time? Depende muito da equipe, Leandro. Algumas equipes optam por praticamente não dar calendário para um atleta que não vai renovar, tá? Uhum. E às vezes isso fica bem claro, né? O cara você fica, nossa, o cara tá de escanteio, como você não leva esse cara? Por quê? Porque ele não vai renovar, e os caras, então, pô, não vamos mais trabalhar nada com você. Outras equipes falam, ó, você não vai renovar, mas se é bom, eu vou te espremer até a última gota do limão. Tô te Ineos e pagando e vou te usar. Narvaez. Exato, exato. E seja o que vier é lucro, né? Então depende um pouco. E certamente o cara que não tem contrato ainda, né, é o cara que tem mais sede, mais vontade. Então normalmente é o cara que, né, faz milagre, porque ele precisa desse milagre. Então ele busca É. mais. Certamente ele corre um pouco mais nervoso, né, com certa tensão, mas ele vai tentar mais, ele vai dar mais garra. Por quê? Não tudo ou nada, né? Então aí também vai muito do perfil da pessoa, né? Tem muita gente que é o típico, assinei, não quero sofrer, pra quê? E vamos falar, dos nomes aí que a gente citou que vão disputar, normalmente são atletas que têm um perfil que não importa, sabe? Você pode estar pagando pro cara 1.000 euros por mês ou 100 mil euros por mês, que ele vai tentar ganhar corrida do mesmo jeito. Vem de dentro, né? Independente do dinheiro que ele tá cobrando. Legal. Falando a gente já falou um pouco de favoritos e entrando um pouco na seara dos outsiders, a gente tem, né, todas as equipes World Tour sendo representadas, 4 equipes pró-continentais, né, 2 delas compulsórias, né, Israel e Lotto Destiny entraram por conquista, né, por mérito esportivo, Kane Pharma e Euskaltel entraram como convidadas. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente dessas 2 convidadas que são espanholas, a Carro Rural ganhando 15, 16 vitórias aí já nesse ano, ficando de fora. Mas o que a gente pode esperar, principalmente da Kane Pharma e da Euskaltel? Sim, é curioso, né? Até explicar a questão do sistema das equipes convidadas. Hoje você tem, como você falou, né, Leandro, 2 equipes pró-continentais, que seriam de segunda divisão, que entram de maneira compulsória por ranking. Então, seriam as 2 melhores equipes, melhor Do ano anterior. ranqueadas no ranking anterior, têm o convite automático, no caso, Israel e Lotto Destiny, que até, né, a gente considera como equipes World Tour, porque são fortíssimas, têm um budget até maior do que muitas das Caíram, equipes World inclusive, Tour. agora, né? Então, assim, né, são equipes que estão bem nessa zona de transição, realmente, né?
viveram o Sim, mundo World Tour, foram rebaixadas, mas ainda tem uma estrutura World Tour, apesar de ser Pro Conti, né? claro, e verba de Proconte, atletas de muito nível. Logo, você tem as equipes que efetivamente são de segunda divisão e elas lutam por um convite para correr as provas, né? No caso do Tour, a gente viu a UnoX e a Total Direct Energy, e aqui na Volta à Espanha a gente vê a Kern Pharma e a Euskaltel Euskadi, né, que são duas equipes espanholas. O que acontece? Como citei anteriormente, hoje na Espanha você tem 4 equipes de segunda divisão. Então, correr uma Volta à Espanha para cada uma dessas 4 equipes significa a existência da equipe. Sim. Se essa equipe não corre, a equipe deixa de existir automaticamente. A Unipública, organizadora da Volta à Espanha, tem ciência disso e sabe o quanto um projeto para Continental, só para dar uma aí, para quem gosta de números, uma equipe em média, como uma Kern Pharma, como uma Euskaltel, uma Burgos ou uma Carra Rural, movimenta em torno entre 3 e 4 milhões de euros anuais, né, para a equipe como um todo. Então, é uma empresa que move e tem a sua função no desenvolvimento e na presença do ciclismo como um todo. O que a organização da Volta à Espanha fez? Sabendo que o sistema de pontos funcionava assim, e que são 4 equipes, eles falaram, olha, eu não vou me molhar, vamos falar assim, então, um ano vão Burgos e Carro, e um ano vão Euskaltel e Kern. E eu não compro briga com ninguém, enquanto for assim. Se por algum motivo, pelo sistema de ranqueamento da UCI, Alguém entrar uma com... entrar por mérito ou não, ou outra não puder entrar, aí não é coisa minha. Vocês se virem para resolver. Mas Legal. a gente vamos falar divide o brinquedo entre todos os filhos. Seria essa a questão. O que a gente espera dessas equipes são equipes que movimentam a prova, então eles vão sempre buscar fuga, porque para eles é muito importante que sejam vistos, que fale-se o nome da equipe, que sejam reconhecidos, os patrocinadores estão felizes, e obviamente, como um sonho, mas todos com a realidade que é muito difícil, tentar ganhar uma etapa. Né? Nem Euskaltel, nem Kern tem atletas que vão buscar lutar pelo top 10 na classificação geral, ou lutar por um pódio na classificação geral, porque, obviamente, né, como eu falei, se você pensar que o budget do Moscatel Euskadi gira em torno de 3 milhões, isso é só o que recebe o Primož Roglic sozinho, né? Então você não pode pedir Então é você um não pode ter décimo ou um expectativa, quinzeavos né? do que ganha as grandes equipes. Exato, né? Então, pés no chão e eles correm isso. Buscar etapas, fugas, eventualmente vestir uma camisa de montanha, o que para uma equipe humilde, supostamente, já representa muito e dá muita visibilidade, é uma história a ser contada, né? E aparece, né? Seria, vamos dizer, um momento É. no ano que eles podem aparecer no grande palco aí, vamos falar. Só para mensurar um pouquinho, trazer um pouquinho mais de número do que você está falando, a Ken Pharma tem uma vitória esse ano, a Euskaltel tem uma vitória também esse ano na temporada inteira, que até foi agora na volta a Portugal com o Luiz Angel Mate, que é um ciclista super experiente, que já rodou no World Tour muitos anos. Então, assim, são equipes realmente menores em todos os aspectos e que estão aí em busca de uma exposição, de uma oportunidade. Lembrando que esse ano foi o ano que as equipes pró-continentais mais venceram, né? Desde que foram criadas esse sistema do triênio, de tudo mais, eu nunca tinha visto ganhar tanto, até porque elas aprenderam a jogar o jogo, né? Então, tipo, um exemplo disso é bem evidente a equipe Israel, que tem ali um monte de medalhão, que ainda paga o salário do Froome até hoje, mas que ganha com o Campbell, que ganha em Ruanda, ganha onde for, mas está sempre rodando e sempre conquistando vitórias, né? São mais de 30 esse ano já para a equipe Israel, acho que são 3 ou 5 vitórias importantes nível Tour com o Stefan Williams, né, que ganhou lá da Wander, ganhou também na Flash Wallonne e tal, mas assim, aprendeu a jogar, o jogo agora é esse, né, então você tem que ter um elenco que distribua nas provas menores também para pontuar e para fazer volume. Queria só chamar a atenção para os times da Israel e da Lotto Destiny, a Lotto Destiny com o seu grande ícone, né, que é o Thomas de Gendt, que eu acho que vai se despedindo aí, né, do cenário, acho que a 20ª grande volta dele. Tem alguns jovens muito promissores, né, o Van Nietveld, o Andreas Krom, tem o Sepúlveda, o argentino, e tem o Campenaert,
que é o ciclista que ganhou no Tour de France, que é um dos caras dos Pro-Contes que brilharam. Né? Tem aquele menino que veio da Uno X também, o Jonas Grieger. Então, assim, é um time muito bom, tanto quanto o time da Israel, que vai levar o Riccitello, que é o norte-americano, o escalador, que eu achei que eu ia ter visto ele no Giro de Itália, o Dylan Teuns, que já está de saída, já assinou com a Cofidis, o George Bennett, o Michael Woods e, entre outros, né, o Corbin Strong também, que é um ciclista para as etapas mais de punch, né, um velocista. Então, acho que são 4 equipes convidadas, né, que devem ter um papel aí de ativar as fugas, mas também, né, um pouco mais de protagonismo para Israel e para a Lotto Destiny nesse ano. Elas que foram rebaixadas, mas estão jogando o jogo mais direitinho agora, Nicolas. O professor juntou o time lá, botou cada um na sua posição e os caras estão colhendo. É o típico, né? Muitas vezes a melhor coisa que pode te acontecer é você tomar um tombo, né? E faz com que a empresa, né? Vamos pensar com que a equipe tenha que voltar de volta ali para o básico e falar, opa, tenho que dar uma olhada porque eu estou fazendo, porque algo de errado eu fiz, né? E você toma o balde de água fria. E eles, se você olhar agora, né, no ranking, você vê que na somatória de pontos dos últimos 2 anos e tal, eles vão já, tanto Israel como o Lotto, ali as duas entre os Estão bem sólidos. top 10, top 12. Ou seja, estão bem sólidos. Equipes que vão ter esse balde de água fria para a seguinte rodada, né? Porque agora o sistema de rebaixamento da UCI funciona de 3 em 3 anos. Claramente, a Astana não vai conseguir entrar, porque a Astana é uma equipe que é o World Tour, porque tem uma tradição enorme e o nome, mas tirando a vitória do Cavendish no Tour de France, a gente não viu a Astana fazer quase nada por padrão, que é uma Astana ao longo do ano, e a Arkea, né? São duas equipes aí que claramente vão tomar esse balde de água fria e vão ter que repensar. O cenário está bem consolidado nesse caminho mesmo, né? Assim, ainda faltam muito tempo, né? Então existe a chance do dinheiro chinês entrar, né, de uma forma volumosa aí na Astana, quem sabe, mas o fato é que tem gente, até o Lutsenko está saindo, né? Então é um time que vai ter que se remodelar, né? E a Arkea nunca foi o Tour, né? Sempre foi uma equipe francesa que conquistou, aprendeu a jogar o jogo primeiro, eu acho, foi a primeira equipe que aprendeu a jogar esse jogo de pontuação e tal, se classificou para o nível Tour, nunca conseguiu fazer esse salto em estrutura, em tamanho, né? Era o próprio Nairo Quintana, que era um grande nome, saiu, aí trouxeram o Arnaud Démare no meio da temporada passada, já é uma coisa meio esquisita, o Warren Barguil foi embora, então assim, acho que não vai deixar muita saudade no Tour a Arkea. A Astana realmente tem uma tradição, tem uma história aí, e vem com um bom time para esse. São bons grupos da Astana nos grandes eventos. Né? Tem o Lorenzo Fortunato, tem o Ides Rilling, são os caras bons, mas é difícil transformar isso em resultado e entrar de vez aí nessa. Se salvar, vamos dizer assim. Aliás, um dos fatores destacáveis dessa volta, Nicolas, é a presença do seu xará, Nicolas Vinokurov, o filho do Alexander Vinokurov, vai estrear numa grande volta. Eu, que tenho um CPF mais antigo que o seu, lembro do Vinokurov ganhando a Volta à Espanha, né? Então, assim, lá no início dos anos 2000, depois disputando com o Valverde e tal, agora é a vez do filho dele correr ali. Se a equipe for mesmo ser vendida, né, o Vinokurov já está emplacando o filho dele numa grande volta antes que seja tarde demais, né? Tipo, já está colocando um garoto para ter essa experiência enquanto ele que manda no rolê. Sim. Vamos ver. Existe um rumor aí, né? Para quem não está entendendo, existe um rumor de que um grupo chinês detentor, inclusive, né? Rumor esse que é o atual dono da equipe China Glory, que compraria e faria um investimento grande aí na casa de 15, 20 milhões na equipe. Eu sei, inclusive, que o Vino anda aí caminhando pelo mercado com o cheque e o bolso bem cheio, fazendo várias ofertas. Então, supõe-se que a equipe está se mexendo. Tá acreditando, né? Então, a grande questão é convencer, a gente já falou disso algumas outras vezes, né? De quem que vai entrar nesse projeto para aprender junto com ele, para ficar entre, né? De um lado o Vinokurov, do outro os chineses, e você ali tentando só honrar o seu salário, né, cara? A gente lembra aqui de alguns exemplos muito clássicos disso, do próprio Bjarne Riis, quando vendeu para o Tinkoff
né, a CSC, o caos que foi aquilo. Imagina, né, com os chineses, tem realmente que fazer um salarião. Muita gente especulou o João Almeida, né, que o João Almeida nunca deu corda para isso, mas o Vino Kroll falou, gostaria de ter o João Almeida, isso virou que o João Almeida vai para Astana. Muita gente também falou do ciclista Alberto Bettiol, da F Education, campeão italiano, que também poderia ser que um ele desses vai caras. fazer o transfer agora na metade de agosto, né? E aí tem uma questão de grana, tem uma questão também de oportunidade. Lembrando que a Astana tem um outro tripé nisso aí, que é a base italiana, né? Tem uma grande identidade com os italianos, desde o tempo do a Fabio Aro ali com o Mikel Landa, passando pelo Nibali, sempre teve ali uma boa conexão com a Itália. Hoje eles têm o Lorenzo Fortunato, por exemplo. Então é um time que também seduz ali os italianos com alguma virtude. Nicolas, uma outra coisa que eu queria falar dessa Vuelta que me gera um pouco de curiosidade, até pela nostalgia, é o Rigoberto Urán, que vai estar escalado para a F Education. É um cara, né, um dos ídolos, né, um dos caras mais destacados aí desses últimos anos do ciclismo. Já está aí nas suas despedidas, né, já está aí tocando o bis, mas vai correr a Volta à Espanha. Fico feliz por ele, tomara que ele consiga fazer uma boa despedida, né? Ele não tá, ele já está confirmado que ele para esse ano ou ainda está meio Sim. assim, depende de quem Sim. do que chegar. Ele tinha anunciado, né, no início do ano que era a última temporada e tinha como sonho correr o Tour e os Jogos Olímpicos. Nenhum dos dois rolou, né? Então acho que a Volta à Espanha vai ser a redenção aí, vamos falar, né? Para terminar com o grande arremate no bolo, o arremate. Muito bem, vai fazer falta o Rigoberto Urán, dos caras total, queridos né? aí. Só pelas entrevistas e as groselhas que ele fala por aí. Né? Só de groselha, exatamente. Só confirmando aqui, então, o que a gente já falou, acho que a gente estava falando dos poucos velocistas, né? E a gente brincou da presença do Caden Groves. Eu acho que quando a Cofidis viu o Caden Groves entrando, foi lá e colocou o Brian Cocard também, que é outro que só entra em prova sim. o velocista deles, que adora uma prova dura e vai também representando a Cofidis. São poucos, realmente muito poucos nomes que vão brigar. O Mads Pérez, por exemplo, não entrou na Little Trek. É o Wout van Aert mesmo, o Caden Groves, o Brian Cocard, o Arnaud Marit da Intermarché e pouco mais, né? Não tem aí ninguém assim muito fora da curva. Velocista puro não tem ninguém mesmo. Então vai ser uma disputa interessante. Eu acho que vai dar umas 3, 4 etapas nesse cenário aí, mas não mais do que isso, para esse estilo de ciclista, né? Para esse perfil de ciclista. Bom, alguma outra comentário aqui importante, Nicolas? Eu acho que a gente tem aqui coberto todas as principais possibilidades para essa volta à Espanha. Acho que quando a gente fala de uma prova tão montanhosa, falar sobre as camisas é uma coisa um pouco secundária, porque está ali muito conectado. Acho que quem for bem, né, vai tá nessa briga. Acaba meio que levando todas, né? Que normalmente é uma vertente, porque marca muito ponto para a camisa verde, marca muito ponto de montanha e meio que vai na classificação geral ali também. Alguém você destaca aí como pode aproveitar essa oportunidade para aparecer, para poder se afirmar? A gente tem aí o próprio Pavel Bittner também da SM. Eu queria chamar a atenção para o Matias Vacek, da Little Trek, que é um cara que pode, nessas etapas aí semi-planas, né, ou semi-montanhosas, pode deixar a marca dele também, mas é sempre uma boa chance também, né, para chegar alguém aí que não está muito no radar e conseguir ganhar um pouco mais de atenção, né? De visibilidade, sim. É legal porque cria novas histórias, né? Nicolas, um grande prazer, sempre a sua companhia aqui, você que, por questões de fuso horário, não participa com a gente do Radio aos domingos, mas que em breve, né, você tem uma temporada longa ainda pela frente, vai até outubro aí a sua expedição europeia, ou conexão asiática também, né? Você vai viajar Conexão aí. asiática. Conta um pouquinho do seu futuro próximo. Você corre na Turquia agora, é isso? Ainda tenho provas Turquia, Oman, Japão, Indonésia e aí acho que tá bom, né?
Uf, aí Pô, já vamos ver se deixam eu ficar por lá de férias no tênis. opa, o cara tá animado, velho. Alguns desses aí carimba novo no passaporte ou não? Indonésia sim, você não vai Oman, viajar para na verdade, Oman. Oman, Japão e Indonésia eu nunca fui. E também as Filipinas, no qual a equipe que eu corro este ano é filipina, né? Tem a base ali, também nunca fui. Na verdade, o Sudeste Asiático ali eu conheço muito pouco. Então vai ser tudo novidade. Pô, que legal, cara. Na torcida por você, pelas boas experiências e, claro, as boas apresentações. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui com a gente. O Gregário Radio acompanha a prova sempre aos domingos, a Volta à Espanha, o resumo, as nossas redes sociais também, com o Álvaro Pacheco pilotando ali os nossos stories no Instagram, a Ana Lídia Borba com suas pílulas, e sempre muito importante o comentário de vocês, seja no podcast, seja no YouTube, seja também no Instagram. Interajam conosco, vamos falar bastante de Volta à Espanha. E logo na sequência já tem Mundial, cara. Vai ser muito louco esse final de ano. Tem muita coisa bacana para a gente acompanhar e se divertir com o ciclismo. Nicolas, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.